Oi, amados, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. E estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Deus Nosso Pai. E hoje vamos falar de um atributo de Deus que, amados, é indispensável para nós enquanto seres humanos. Deus é amigo. Sabia que Deus é o seu amigo? Sabia que Deus ele não te vê apenas como um ser humano falho, pecador, que depende dele, que precisa da ajuda dele? Você sabia que Deus, ele te vê com afeto, sabe? Deus, ele não te trata de maneira leviana. Deus, ele não é conosco qualquer tipo de pai. Ele é conosco um pai amigo, leal, confiável, afetuoso, companheiro, parceiro de todos os momentos. É tão bom saber disso, não é? Eu já falei com vocês que eu não cresci com meu pai, eu não fui próxima do meu pai, mas eu via, quando eu era criança, eu achava tão lindo quando os pais de algumas amigas, né, e tal, eu não tinha muitas amigas, mas eu digo assim, de meninas lá da sala, né, da minha sala na escola, eles iam para reunião e aí a minha amiga ou alguém lá da sala falava assim: esse daqui é meu pai, eu confio nele, ele é um homem que é um exemplo para mim, meu melhor amigo. Eu achava tão maravilhoso ouvir aquilo. Eu falava, poxa, um dia eu quero ter alguém que seja meu melhor amigo. E eu fico observando casais cujo qual o cônjuge é o melhor amigo daquela pessoa. E é muito legal você ver esse relacionamento entre eles. Eu tenho um casal de amigos aqui bem próximo nosso. Eles até trabalharam com a gente uma época, que eu acho muito bacana ver o relacionamento de amigos que eles têm. De um contar as coisas abertamente para o outro, um sempre tá apoiando o outro. Isso é muito lindo. Só que o relacionamento de Deus como nosso amigo vai muito além de qualquer relacionamento terreno. Eu já expliquei para vocês que nós não podemos medir os atributos de Deus por, sabe, tirando a medida de nenhum relacionamento humano, por mais perfeito que seja. Às vezes vocês vão olhar para um casal e vão falar assim: nossa, eu quero um casamento como aquele ali. Ai, nossa, eu queria alguém que fosse parceiro meu como aquele ali é daquela pessoa ali. Vocês não podem medir, sabe, pelo relacionamento de outras pessoas. Porque o relacionamento de Deus, amados, ele é puro. Ele é diferente. Ele é um relacionamento que não tem falhas. Porque Deus, ele vai trabalhar na nossa vida cada atributo dele de maneira excelente e excepcional. E Deus é nosso amigo. E veja só, pelo dicionário, o significado da palavra amigo. Amigo é aquele que é ligado a outros por laços de amizade. E na Bíblia, é alguém que demonstra lealdade, confiança e respeito mútuo e está disposto a apoiar o outro em todas as circunstâncias, incluindo em tempos difíceis. E lá em João 15, dos versículos 13 ao 15, Jesus vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. O que Jesus está nos ensinando aqui em João 15? Ele está dizendo primeiro, amados, que não existe amor maior do que o dele por nós, que foi capaz
de entregar a sua vida, de dar a si mesmo, de renunciar a tudo que ele era por aqueles que ele chamava de amigos. E vemos que Jesus não só chamava de amigos, como ele tratava não só os discípulos, mas a multidão e aqueles que estavam ao redor como amigos. Como amigos. Quando ele, por exemplo, via a multidão que estava ali seguindo ele, acompanhando ele, ele se preocupava com a multidão. Então, nós vemos que Jesus ele vai falar que ninguém tem maior amor que o dele, que se entregou e deu a sua vida pelos seus amigos. Nós, muitas vezes, não daríamos a nossa vida nem pelo nosso cônjuge. O que de fato não está totalmente errado, porque nós não podemos pôr a mão no fogo por ninguém. Mas Jesus, ele não deu a mão nem o pé, ele deu a vida por aqueles que ele chama de amigos, os quais ele confiou tanto que ele treinou, ele preparou, ele discipulou para que eles continuassem aquilo que ele veio fazer aqui. Uau! E lá no verso 15 ele diz: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Hoje acabei de chegar do curso lá da igreja e o pastor ele falou assim que nós não temos dificuldade de obedecer a Deus porque Deus ele é soberano. Deus ele vê lá na frente. Então nós não temos dificuldade de obedecê-lo, porque se ele está nos dando um direcionamento é porque ele sabe do que vai acontecer no futuro. E muitas vezes nós não queremos obedecer porque nós somos teimosos, desobedientes e achamos que a nossa capacidade é maior do que a de Deus e melhor do que a de Deus, nossa vontade está acima da dele. E a gente quebra a nossa cara. E Jesus vai dizer que nós somos amigos dele porque fazemos o que ele manda. Não temos dificuldade de fazer o que ele manda. Não é uma questão de sermos amigos dele e obedientes a ele por ele ser um carrasco. Entende? Porque eu mando e vocês obedecem. Não. É porque nós não temos dificuldade de obedecer a Jesus Cristo, Filho de Deus, que é soberano. Então ele vai dizer, somos amigos porque fazemos o que ele manda, porque somos obedientes a quem ele é. E aí ele vai dizer, ele vai continuar no verso 15, eu já não vou chamar vocês mais de servos. Porque até então, na cabeça dos discípulos, eles estavam ali para servir o mestre. Jesus era o mestre. Então eles estavam ali com a intenção de servi-lo. Mas Jesus colocou para ele, olha, vocês passaram já dessa fase e hoje eu já não posso mais chamar vocês assim. Eu chamo vocês de amigos. Porque eu escolhi a vocês. Porque vocês fizeram de mim o Senhor de vocês. Porque o Senhor, ele não sabe o que o servo faz, para onde vai, o que ele quer. Mas conosco não é assim. Com a gente não é assim. Nós não somos assim. Eu conheço vocês e vocês me conhecem. Então, nós já não temos mais esse relacionamento de servos. Agora somos amigos. Então, amados, o que eu aprendo aqui também? Eu preciso desenvolver um relacionamento tal com Deus que eu vou subindo, sabe? Que eu vou escalando.
Por exemplo, quando a gente chega na escola, primeiro a gente tem aquela primeira impressão, aí depois a gente começa a se conhecer, depois a gente vai e vira verdadeiramente conhecidos. Depois nós temos amigos, depois nós temos os verdadeiros amigos. Deus é nosso verdadeiro amigo. É aquele que está conosco nas circunstâncias, independentemente de como elas são. E o mais maravilhoso de entender Deus como meu amigo e conhecê-lo dessa maneira é que eu sei que ele, sendo meu amigo verdadeiro, ele não vai ter medo de me falar o que eu estou fazendo de errado, o que não está bom na minha vida, o que eu preciso mudar e melhorar. Ele é meu amigo, ele tem liberdade para fazer isso. E eu confio nele. Por quê? Porque antes de qualquer coisa, ele é leal a mim. Como nós falamos ontem, ele é fiel. Então eu não tenho dificuldade de ouvir de Deus aquilo que ele tem para dizer de mim, como meu amigo, como alguém que me conhece, como alguém que está ligado a mim com laços. E a palavra vai dizer em Coríntios que não é nem com laços de amizade, mas é com laços de amor, é com cordas de amor que estamos ligados a esse Deus. Então, amados, aqui estamos conhecendo mais um atributo de Deus como nosso Pai. Porque muitas vezes nós vamos para a igreja e conhecemos a Deus como Deus que Ele é, né? Como eu já disse, poderoso, Ele é bom, o Salvador, Ele é perdão, amor. Justiça tá faltando, né? O pessoal não tá pregando muito mais a justiça de Deus, não. As pessoas querem trazer o povo para Deus para que eles venham com a expectativa de que Deus vai fazer tudo que eles querem. Mas ali nós conhecemos um pouco dos atributos de Deus: bondade, misericórdia, compaixão, sabedoria, santidade. Mas aqui nessa série, nós estamos conhecendo a Deus como Pai. Por exemplo, eu acredito que vocês têm vários atributos também. Eu acredito que existem mulheres que são delicadas, sábias, tolerantes, companheiras, inteligentes, amáveis. Isso tudo são características que definem uma pessoa. Não é só uma questão de temperamento, como eles vão dizer, melancólico, sanguíneo, colérico, fleumático. Não se trata só de temperamento. Se trata de atributos, de caracteres que Deus colocou em nós, se baseando em quem Ele é. Deus é amigo. Você já teve um verdadeiro amigo? Você já experimentou como é ter um amigo de verdade? Se você já teve, eu tô aqui para te dizer, o relacionamento com Deus é muito melhor. É superior a isso. Agora, se você nunca teve, eu estou aqui para te dizer, você já conheceu o Deus que eu sirvo? O Deus Altíssimo? Aquele que enviou Jesus para morrer por você? Se você ainda não conheceu, eu quero te apresentar. Porque ele vai ser o seu melhor amigo. Um companheiro para todas as horas. Que não vai falhar com você, não vai faltar com você e que não vai te abandonar, independentemente das circunstâncias. Ele não vai ser um amigo que mesmo à distância vai te mandar mensagem só pelo WhatsApp para saber como você tá, não. Ele pode estar lá no céu e você aqui na terra, mas ele tá do seu lado.
Ele é um amigo que supera qualquer expectativa. Ele é um amigo que vai te surpreender em tudo que ele fizer. Ele é um amigo que é dono do ouro, da prata, dos céus, da terra. Ele é um amigo que ele não mede você pelas suas qualidades ou defeitos. Ele te ama como você é. Ele é um amigo que te conhece no íntimo e no profundo, mas que não te rejeita, independentemente das suas debilidades. Ele é um amigo cujo qual vale a pena ter e manter. Não é à toa que Jesus vai dizer lá no verso 9: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Aqueles que se tornam amigos de Jesus permanecem nele. Não tem dificuldade para ouvi-lo e seguir aquilo que ele diz. Às vezes damos tanto ouvido para pessoas que não querem o nosso bem. E não temos dificuldade. O meu marido, ele reclamava muito isso comigo. Às vezes eu falo as coisas com você, mas você escuta as pessoas lá de fora e não me escuta. E às vezes a gente é assim. E na maioria das vezes somos assim com Deus. Deus está falando algo conosco, está nos dando uma direção, porque Ele sabe todas as coisas, Ele conhece tudo. Mas não, eu prefiro ouvir a minha amiga ali, o fulano de tal ali. Eu prefiro ouvir um profeta que eu nunca nem vi na minha vida. Mas Deus, Ele nos ama tanto que mesmo nós rejeitando o que Ele tem para dizer, Ele continua nosso amigo. Eu fico maravilhada a cada dia que passa. À medida que eu vou estudando esses atributos de Deus, eu falei, Deus, quantos atributos serão para eu dar uma base para o pessoal do canal, né? De quantos vídeos serão para essa série? E ele me disse, não preocupa com isso não, porque à medida que você for falando dos meus atributos, você vai descobrindo muito mais. E dito e feito, hoje eu estava lá no curso e uma palavra que o pastor falou, eu lembrei, meu Deus, esse é um atributo de Deus que eu conheço bem. Eu preciso incluir aqui na minha lista. Então, enquanto formos lembrando de atributos de Deus, nós vamos falando aqui nessa série. Inclusive, eu quero pedir um favor para vocês aí que estão me assistindo. Se tem algum atributo de Deus que vocês experimentaram e estão experimentando na vida de vocês e que eu ainda não falei aqui, coloca aí nos comentários para a gente estudar a respeito desse atributo, para que vocês estudem junto comigo. Ou às vezes vocês têm o desejo de poder falar de algum atributo de Deus ou de algum testemunho que você viveu com Deus aí na sua casa, na sua vida, na sua família. E eu quero ouvir. Eu quero conhecer você. Eu não quero ser só uma pessoa que chega aqui gravando vídeo para vocês, mas que eu nunca vejo vocês, eu não sei quem vocês são. Quer dizer, eu até vi aqui na lista de inscritos aqui do YouTube, eu vi os inscritos, mas eu quero conhecer vocês melhor. Já tem algumas pessoas que eu converso pelo WhatsApp, né? Eu queria conhecer vocês melhor. Eu queria saber um pouco mais do que vocês estão vivendo aí com Deus. Ou talvez sem Deus.
Talvez vocês ainda não tenham conseguido criar um relacionamento com Ele. Talvez nós não vamos ser íntimos por estarmos distantes. Talvez eu nunca vou poder dar um abraço em vocês. Mas eu queria conhecer vocês. Eu sei que tem pessoas que estão aí desde o meu primeiro vídeo, me acompanhando. Pessoas que viram muita martelada que eu levei aí no YouTube, muitos comentários me amaldiçoando. Tem pessoas que estão até meio sumidinhas. Eu sei que eu tive que ficar um tempo com os comentários bloqueados. Já falei com vocês que foi a pedido da minha filha que estava me ajudando com o canal. Mas eu queria conhecer vocês. Queria ouvir de vocês. Não se trata só de ficar falando de mim, do que Deus faz por mim. Queria que vocês me contassem. Talvez alguém que está aí assistindo tenha um testemunho tão sublime e maravilhoso para contar e eu fico aqui só falando de mim. Deixa aí nos comentários. Fala comigo, Alessandra, eu tenho um testemunho para contar. Ou coloca aí, Alessandra, vamos falar sobre esse atributo de Deus? Vamos trabalhar em união, em comunhão. Somos um corpo, amados. O cabeça é Cristo. Eu talvez seja só a boca, por enquanto. Podemos virar tronco, pernas, pé, mão, braço. Eu preciso de vocês, como meus amigos, para a gente trabalhar juntos, em prol do reino de Deus. E no nome de Jesus eu peço a Ele que vocês aprendam a tratá-lo como um pai amigo, leal, confiante, próximo, fiel e, acima de tudo, amoroso, que foi capaz de entregar a própria vida pela nossa vida, pela nossa salvação. Bom, eu desejo uma boa noite para vocês. Peço que o Senhor abençoe a noite de vocês e que no nome de Jesus amanhã, Dia das Mães, né? A gente possa falar sobre mais um atributo de Deus que eu acho que vai agregar muito também aí para nós mães, né? Para nós que estamos aqui como servas amigas do nosso Deus, para servi-lo com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo entendimento. Amém? Deus abençoe muito a noite de vocês. Deus abençoe a vida e a família de vocês. E até amanhã, quando nós vamos falar aqui de mais um atributo desse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus, o Deus dos céus, o Deus que criou tudo que nós podemos ver, porque não existe outro. Ele é único. Amém, amados? Até amanhã, então, se Deus quiser, para mais um vídeo da nossa série Deus, Nosso Pai.